Vida e saúde de volta ao vivo pela Rede Século XXI, querido irmão, querida irmã. Estamos conversando hoje sobre envelhecimento saudável. Está aqui nos estúdios da Rede Século XXI nosso querido irmão, nosso parceiro, Dr. Maurício Simone. E ele está esperando a sua pergunta, a sua dúvida. Quer envelhecer saudavelmente? Estamos esperando e aguardando a sua pergunta. E olha que o nosso bate-papo tá bom demais e pode ficar melhor, não é? Pode ficar muito, muito melhor com a sua dúvida. Você que está acompanhando o nosso programa de hoje, tem aí a sua dúvida, como envelhecer saudavelmente? Quer envelhecer, ficar aquela pessoa idosa, sabe? Que você olha e fala, nossa, nem aparenta a idade que tem. Já escutou isso? Ou você já falou isso para alguém? Então é só você ligar para cá, 0800 777 0021. Nós vamos dar dicas, sugestões e propor caminhos e, por que não, poupar. Olha, eu gostei muito dessa palavra, viu, doutor? E agora de volta, falando ainda, não é, sobre o nosso tema, eu quero convidar o senhor e todo mundo que está em casa, nós vamos ver um VTzinho, uma matéria sobre envelhecimento saudável. Vamos juntos, doutor, acompanha comigo. Envelhecer com saúde é desejo de todo ser humano, mas para isso acontecer, cuidados essenciais e diferenciados precisam ser tomados, como as atividades físicas. Aqui nesta academia, o tratamento é específico para a melhor idade. Existe uma adaptação em função de cada aluno, né? Então nós temos que realmente fazer uma avaliação inicial. Ele passa por uma avaliação, a gente chama de avaliação física, que é realmente conhecer esse aluno a fundo, saber quais são as patologias que ele apresenta e aí sim prescrever um exercício mais indicado para ele. A atividade física é importante depois dos 40 anos porque auxilia na eliminação de secreção pulmonar, aumenta a circulação sanguínea, reduz o índice de lesões e aumenta a massa muscular. Fabiana sempre se preocupou com a saúde e hoje, com 56 anos, mudou para os exercícios especializados a pedido médico. Porque eu estou com osteoporose com essa idade. Eu acho que exercício é um bem físico e mental. As dores acabaram e o bom humor aumentou. O meu dia a dia é mais feliz, é mais tranquilo. Para dormir é melhor. Né? Até na hora que a gente vai dormir à noite, a gente está mais relaxada, mais tranquila. Você se sente, assim, radiante. O dia que eu não posso fazer, eu sinto uma falta imensa. Por volta de 3 meses, a pessoa seguramente vai estar mais exposta, vai estar com um menor quadro de dores articulares, que isso aí, realmente, quando você ganha massa muscular, você está protegendo a sua articulação. Isso vai refletir depois num benefício à saúde muito grande. Eu me sinto leve, apesar de estar carregando peso. De volta, olha só essa reportagem, que importante, motivando as pessoas, não é? As pessoas na melhor idade, discutir isso agora com o doutor Amaury, esse termo melhor idade, não é? Ou a terceira idade, assumir de fato, né, doutor? Acho que a pessoa que tem 50, 60, 70, ela tem que assumir a idade que tem e se lançar nesse caminho, nesse itinerário de uma vida saudável e pensando lá na frente, né? Eu acho que as pessoas hoje, elas pensam muito agora, aqui Sim. e agora. E esquece aí que vai ter 20, 30, 40, 50 anos ainda Sim. pela frente, não é? E eu acho que começa, a gente falava de escolhas, é preciso escolher bem agora, não é verdade? E pensando nisso, esse envelhecimento nós já escutamos hoje, começa aos 30 anos, não é isso? Não existe idade para começar uma vida saudável. E aquela pessoa que você dizia agora há pouco, que já está sentindo umas dores, né? Você deu o exemplo agora do seu pai, eu acho que é interessante a gente trazer aqui esse exemplo. Aquelas pessoas que vai levantar da cama já sente uma dor, vai abaixar já sente uma certa dor, sente que está meio pesado, meio, sabe? A pessoa que está meio, sente assim que está com volume de líquido, está meio inchada, enfim, já são sintomas, não é? Que está na hora de procurar um especialista, um médico e começar uma reeducação, na verdade, não é? Na verdade, essas pessoas, estava comentando com o senhor a respeito do meu pai, essas pessoas têm que tomar uma atitude. Existem certas coisas que, por exemplo, a pessoa começou com dor na coluna de uns meses para cá, então está mais difícil caminhar, essa pessoa já não pode mais ser indicada a fazer caminhada. Primeira coisa a gente fala, vai fazer uma caminhada. Caminhada por si só não resolve muita coisa. A gente pode falar de exercício um pouquinho depois. Mas é um primeiro passo. A pessoa que está totalmente parada
vá fazer uma caminhada, começa a se movimentar. A matéria trouxe, ativa a circulação cerebral, melhora a memória, melhora o batimento cardíaco, reduz o batimento cardíaco, que é importante, a velocidade, a frequência de batidas do coração, melhora o sono. Exercício físico, assim, é uma coisa fantástica. É a primeira prescrição que todo médico deveria dar para os seus pacientes. Ah, doutor, eu tenho diabetes. Atividade física vai ajudar a queimar aquele açúcar que está em excesso. Ah, doutor, tenho pressão alta. Atividade física compatível com a sua doença ou com o seu estado. É aí que eu queria chegar nesse ponto. Eu já tenho uma dor, eu estou difícil de levantar. Procurar ajuda realmente, de repente não é atividade física num momento, é uma fisioterapia. É o emagrecimento que a gente estava comentando, estou muito pesado, estou inchado, vamos reeducar essa alimentação. Isso seria o primeiro ponto para poder essa pessoa começar a se sentir melhor, a perder peso, a se movimentar melhor. Muitas vezes o problema dela é simplesmente o peso. Você imagina, eu vou falar pouco, uma pessoa com 20 quilos a mais do que deveria ter. É pouco, o que a gente acha por aí é 30, 40 quilos a mais. Mas vamos colocar assim 20 quilos. O que são 20 quilos? Ninguém sobe na balança, eu estou pesadinho, quando eu casei eu tinha tanto, agora eu tenho 20 quilos a mais. Bom, são 4 sacos de açúcar nas costas, carregando para cima e para baixo. 4 sacos de 5 quilos. Que você amarra em você e você levanta com aquilo que não serve para nada. Ele está cansando sua coluna, está cansando sua musculatura, está forçando seu coração a bater mais rápido, mais forte e não está te ajudando em nada. Então, essa pessoa tem que urgente começar a perder peso, que está afetando coluna, afetando o quadril, afetando o joelho, afetando o próprio metabolismo dela. Excesso de barriga, a gente sabe que hoje tem uma síndrome, que é a resistência à insulina, que leva a pessoa a começar a ganhar cada vez mais peso, mais barriga, comendo às vezes cada vez menos, porque o organismo não está aproveitando aquilo que está comendo da maneira como deveria. Então é importante você começar com alguma atividade compatível com você. Você escolher o profissional correto que vai fazer essa atividade física. Às vezes não é o médico, não, para início. As pessoas procuram a gente no consultório e falam assim, olha, vem comigo para a gente fazer um ajuste fino. Depois, nos seus hormônios, nas suas vitaminas, nos seus sais, ver essa parte ortomolecular, por exemplo, se precisa ou não, mas primeiro você precisa começar a se mexer. E assim, é interessante, doutor, perceber que envelhecer saudável é também ter uma independência, não é? A pessoa que envelhece mal, ela é uma pessoa dependente de outra pessoa. Total. Isso que eu acho que é o mais interessante, o mais importante. A pessoa escolher hoje, quando ela é ainda jovem, não é? Envelhecer com uma certa saúde, é a independência dela, porque ela pode andar sozinha, tomar banho, se alimentar, ir aonde quiser, mesmo com 80 e 90 anos, não é? Então, olha, já está chegando aqui as nossas perguntas, deixa eu passar para a nossa participação, o pessoal que está acompanhando. Vamos embora. Olha, a nossa irmã, a Élida Bernardino de Paula, ela é da cidade de Lavras, Minas Gerais, ela está ligadinha e ela está fazendo a pergunta assim, doutor, tenho 50 anos, já fiz 3 cirurgias na coluna, e sinto muita dor. Tomo a morfina, agora querem pôr um estimulador na minha coluna. O que o senhor acha desse método? É um pouco isso que a gente está falando das dores, não é? Bom, eu acho que, assim, eu não sou especialista nessa área. Coluna é uma situação bastante complicada. Hoje em dia eu vejo o que se operava muito antigamente, eu estou vendo a opção de não se operar, pelo menos conversando com colegas neurocirurgiões, porque percebeu-se que muitas cirurgias que eram indicadas antes não têm dado aquele resultado que a pessoa esperava, não tem feito a cura da dor total. Então, essa pessoa acaba ficando ainda com dor, submetida a uma cirurgia e tomando analgésicos, como é o caso da nossa irmã que mandou a pergunta. Existe sim esse método de estimulação, eu já ouvi falar sobre isso, é um método válido, que vai estimular a produção de endorfinas e de substâncias que podem acalmar a dor no local, sem precisar fazer uso de
substâncias via oral, por exemplo, que vão afetar o seu organismo todo, vão chegar no cérebro, vão chegar do cérebro ao dedão do pé. Se eu puder fazer um estímulo apenas no local onde me interessa, seria muito mais saudável para o seu organismo. Mas coluna é uma coisa complicada, tem que ver muito bem a indicação, por exemplo, de fisioterapia para poder livrar a movimentação dessa coluna, desinchar se tiver alguma coisinha inchada aí que está dando pinçamento, por exemplo. E é um trabalho delicado e de insistência. Se você não insistir, se entregar, a musculatura vai ficando cada vez mais fraca e a coluna cada vez mais pinçada. Bacana, doutor. E agora, olha, estão chegando várias perguntas, várias dúvidas, inclusive perguntas e dúvidas da rua, doutor. Vamos ver na rua o que o pessoal pensa sobre esse assunto, esse nosso bate-papo de hoje. Dormir menos que 8 horas por noite poderia dar problema no meu futuro? Tá bom. Bom, a pergunta que nós acompanhamos aí, doutor, é dormir... Qual o tempo, na verdade? Eu acho assim, dormir 6 horas, 7 horas, 8 horas por noite, eu acho que é uma pergunta mais ou menos, né? Todo mundo, não sei se é mito dormir, tem que dormir todo mundo 8 horas por noite? Como não, isso é individual. Postula-se que o adulto deveria dormir de 6 a 8 horas. Tem pessoas que se contentam com menos do que isso, que ele acorda bem. A questão não é quanto tempo você vai passar na cama fingindo que está dormindo. Bacana. A questão é se você vai realmente fechar os olhos e entrar no sono que a gente chama REM. Se você vai sonhar, mesmo que não lembre. Sonho é uma parte fisiológica do nosso sono. O nosso cérebro nunca desliga como o nosso coração nunca para de bater. Então, quando eu durmo, muda a configuração do meu cérebro exatamente para acomodar tudo aquilo que eu aprendi ou que é importante para eu guardar. E muito lixo do que eu vi lixo assim, de informação que eu recebi durante o dia, ele vai ser realmente varrido para a lixeira. O sono é importante por isso. A pessoa que não é que dorme muitas horas ou poucas horas, como eu disse, passando na cama, fingindo que está dormindo. A pessoa que dorme mal, 8 horas de cama, mas acorda, olha o relógio, vai ao banheiro para fazer xixi 3, 4 vezes à noite. Essa pessoa ela não entra nessa fase REM do sono, ela não descansa o cérebro, e no dia seguinte ela está sempre cansada e começa a ter falha de memória. Ela começa a não lembrar onde guardou as coisas, ela começa a ter que escrever bilhetinhos, ela vai na cozinha pegar um negócio, já não sabe o que é mais, tem que voltar para lembrar o que era que ela foi buscar. Isso tudo pode ser, tem outras causas, mas pode ser causado por sono ruim. Então, às vezes, 5 horas de sono, bem dormidos, é o suficiente para essa pessoa se recompor, pelo menos a parte cerebral dela. Um detalhe, a gente entra em sono REM, se eu dormir agora, eu tenho que ter mais ou menos 1h30, 90 minutos dormindo para o meu sono entrar nessa fase de REM, né? Que significa Rapid Eye Ball Movement. É aquele quando você olha a pessoa dormindo e o olho dele está mexendo. A pessoa está sonhando. Isso acontece 2, no máximo 3 vezes por noite, por causa dessas fases, que eu tenho que entrar num sono profundo, eu tenho que ter um tempo para isso, depois eu sonho, depois eu volto, meu sono fica mais superficial, eu entro de novo. Então, assim, 5 a 6 horas de sono bom geralmente é suficiente. Então, é um mito dizer que precisa de 8 horas, por exemplo. Crianças precisam mais, realmente, mas adultos eles já podem ser adaptados de uma outra maneira, mas vai depender muito da pessoa. Falando um pouquinho de exercício e sono, o exercício melhora muito o sono. Pelo fato de exercício ser um produtor hormonal. E o hormônio do sono chama-se melatonina. E ele começa a queda de produção a partir dos 30, 35 anos de idade. E por que as pessoas com mais idade, ou conforme vai envelhecendo, eu observo isso na minha casa, né? Minha avó, por exemplo, ela está indo, tem 86 anos. Hoje ela dorme muito mais do que antigamente. Isso tem alguma coisa a ver? Faz sentido? Conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai dormindo mais? Ou menos até, não é? Porque também aí depende, eu acho que de pessoa para pessoa, não é? No caso da minha avó, por exemplo, ela dorme hoje muito mais do que dormia antes.
Mas eu atendo pessoas aqui num outro programa que nós temos aqui na casa, o Madrugada de Bênção, e as pessoas de idade dizem assim para mim, padre, eu não consigo dormir. A regra, padre, a regra é que com a idade o sono vai ficando pior. As pessoas mais velhas, elas acordam de madrugada 4 horas da manhã e não dormem mais. Vão deitar mais tarde na televisão, acordam 4, 5 horas e não dormem mais. Vem aí a história da tal melatonina, que é o hormônio do sono. Exceção é esse caso, é sua avó, é isso? Minha sua avó? Minha avó. Exceção é esse caso, realmente de ficar, talvez por ficar mais inativa, ficar em casa, ela tem alguma narcolepsia, ela acaba dormindo de dia, dormindo de tarde, dormindo de noite, mas é exceção. A maioria das pessoas é esse caso que de madrugada acabam ligando e falando, eu estou sem sono, perdi o sono. De novo, é falta hormonal. Se eu usar... Mas é normal? Não. É normal. É com a normal. idade, sim. Com a idade? Sim, com a idade. Existe um hormônio regulador do sono chamado melatonina, que nos Estados Unidos vende em supermercado, compra numa prateleira lá, é baratíssimo, e aqui no Brasil a Anvisa diz que não serve para nada. Então, não permite nem a comercialização. Eu posso prescrever, não é proibido, mas eu não posso vender. Em lugar nenhum pode vender. Mas você pode ter isso, trazer de fora, enfim, importar com receita e tudo mais. A melatonina é um hormônio que vai induzir o seu sono de uma maneira natural, fisiológica, fazendo você quase que a noite inteira estar nesse sono de aprofundamento. É claro que tem pessoas que são muito ansiosas, muito agitadas, existem substâncias químicas que atrapalham o sono, quem toma muito café, refrigerante à base de cafeína, aqueles energéticos à noite, a pessoa que vai numa atividade física à noite, mas daquela de academia muito barulhenta e sai muito agitada, tem dificuldade de dormir por causa de agitação. Mas a regra geral é, com a idade os hormônios caem, inclusive a melatonina é produzida na pineal, uma glândula na base do cérebro, e o sono vai ficando cada vez mais difícil conforme a idade, sim. Facinho de corrigir isso fora do Brasil. Aqui no Brasil, prescreve-se muito remédio para dormir, né? Eu vejo pessoas com remédio faixa preta, eu tomo 5 gotinhas não sei do que para dormir. Isso é um problema. Isso é um problema, sim. Esses remédios para dormir, geralmente, o que eles fazem, eles dão um shutdown no cérebro, eles desligam a chavinha. Como eu apagar as luzes aqui. O cérebro funciona? Não. Ele está bloqueado. Então, eu não tenho esse sono natural, esse sonho natural que me colocaria as minhas sinapses numa posição de amanhã eu estou pronto para receber novidades. Por consequência, a pessoa acorda cansada. Sempre cansada, sempre cansada. Exatamente. Olha que interessante o nosso bate-papo, viu quanta coisa está dentro do nosso assunto de hoje? E tem muito mais. Por isso, mande a sua pergunta, a sua dúvida. Tenho certeza que você ficou aí, olha, ansioso, não é? A ansiedade também faz parte. Faz parte, e você está aí querendo ligar aqui e bater um papo com o nosso querido amigo Dr. Amaurim. Então liga agora, 0800 777 0021. Eu preciso fazer um intervalo, doutor, é rapidinho, porque daqui a pouquinho nós estamos de volta. Vida e saúde e com a sua pergunta.